Donc, merci beaucoup de m'accueillir. Então, obrigada por me acolher. Enlever mon masque, c'est juste pour vous dire que j'ai rien à cacher. Tirar a minha máscara é para dizer que eu não tenho nada a esconder. Et des fois, on fait un geste tout simple E às vezes a gente faz um gesto simples, qui n'a rien à voir avec le non-respect des règles helvétiques, que não tem nada a ver com as regras helvéticas, mais qui déclare à son frère, mas que à declara sa sœur, ao seu irmão, à sua irmã, j'ai rien à cacher. não tenho nada a esconder. Tu as le droit, Você tem direito, tu as l'accès você tem acesso à me poser toutes les questions que tu veux. a me questionar. Non pas pour être curieux, Não para ser curioso, mais c'est-à-dire scruter mon cœur, savoir, prendre quelque chose de moi. mas se isso significa que me perguntar, querer saber algo sobre mim, Pour pointer avec ton doigt quelque chose de ma vie. para apontar com teu dedo algo sobre a minha vida, Mais parce que je suis attiré mas é porque eu estou atraído, obrigada, par ton témoignage. pelo teu testemunho. Ici, c'est une maison de témoignage. Aqui é uma casa de testemunho. Et je suis très ému que vous m'ayez invité. E eu estou muito emocionado por ter recebido o convite. Je vous raconterai des histoires. C'est comme ça que le Seigneur me fait ministrer. Eu vou contar a história, é assim que o Senhor me faz ministrar. C'est mes histoires, É minhas histórias, c'est mes témoignages. é os meus testemunhos. Des fois, ils n'ont pas grande allure, j'allais dire. Às vezes eles não são incríveis, Mais il est Dieu. mas é um Deus. Comment je vais évaluer mon témoignage? Como eu vou evaluar o meu testemunho? Avaliar, obrigada. Avaliar o meu testemunho. Et parfois, E às vezes c'est pas mon rôle. não é o meu papel. C'est pas là où il me place. Não é aonde ele me coloca. Il me dit raconte. Ele me fala, conta. Et son cœur s'émerveille. E o seu coração, ele fica alegre. Moi, je lui dis je n'ai pas guéri assez. E eu falo para ele, mas eu não curei ainda. Lui, il me dit raconte. E ele fala, conta. Et son cœur s'émerveille. E o coração dele fica contente. Tant qu'on n'a pas cette expérience, Quando nós não temos essa experiência, tant qu'on évalue notre témoignage, enquanto a gente não avaliar o nosso testemunho, on se met entre Dieu et nous-mêmes. a gente se coloca entre Deus e nós mesmos. Je deviens le médiateur de ma personne. Eu me torno o avaliador da minha pessoa. Et c'est absurde. E é absurdo isso. Et je ne dis pas qu'il faut se contenter, E eu não digo que precisa se contentar, mais la merveille de son cœur va me donner soif et faim. mas o coração dele bondoso vai me dar fome e sede. C'est un peu la différence entre regarde Seigneur ce que je t'apporte. É uma diferença entre, olha Senhor o que eu estou trazendo. C'est les meilleures choses de ma vie. É as melhores coisas da minha vida. Et ça aussi, c'est une évaluation du témoignage. E essa também é uma avaliação do testemunho. Ou de lui raconter. Ou de contar a ele. Et de ne pas avoir peur E de não ter medo. qu'il pourrait avoir honte de toi. Que ele possa ter vergonha de você. Wow. Uou. Il y a des histoires que j'aime pas raconter à mon papa. Tem história que eu não gosto para contar pro meu pai. Oh, je mets du temps. Eu levo tempo para contar. Je mets du temps à lui le raconter. Eu levo tempo a contar. Mais j'ai Mas eu jamais connu son cœur nunca conheci o coração. qui avait honte de moi. Nunca conheci o coração dele quando ele estava com vergonha de mim. Je vais parler lentement Eu vou falar devagar, parce que je me sens lent. porque eu me sinto devagar. Ça sert absolument à rien de, j'allais dire, remplir un rôle. Não serve para nada você
encher papel. Même quand vous êtes dans un milieu communautaire, social, j'allais dire professionnel, ça sert absolument à rien de remplir un rôle. Mesmo quando você está num papel de profissional, emocional, algo do tipo, não serve nada você querer cumprir, obrigado, papel, desculpa. Pourtant, le contexte impose qu'on remplisse un rôle, une fonction. Mas a sociedade impõe a gente de cumprir papel. Nous n'avons rien à cacher. E nós não temos nada a esconder. Ça, c'est la liberté de l'esprit. E isso é a liberdade no espírito. Je prie pour que la question que le pasteur a relevée E eu oro para a pergunta que o pastor fez, au travers du psaume 42, através do Salmos 42, nous arrive. ela aconteça. Où est ton Dieu? Onde está teu Deus? Non pas parce qu'il y a honte sur toi, Não porque ele tem vergonha de você, mais parce qu'il y a une soif de savoir. mas porque existe uma sede de querer saber. Certaines guérisons Algumas curas, prennent du temps. elas levam tempo. C'est absurde, E é absurdo, parce que je suis en relation avec un Dieu tout-puissant. porque eu tenho uma relação com um Deus Todo-Poderoso, Et pour moi, la toute-puissance, c'est immédiat. e para mim, a todo poder é imediato. Et pourtant, certaines guérisons prennent du temps. Mas algumas curas levam tempo. Ça prend des fois des temps qui nous fait perdre espoir. Leva tempo que talvez às vezes nos faz perder a esperança. Quand est-ce que je verrai l'Église guérie? Quando vou ver a igreja curada? J'ai le temps d'être 2 fois à la retraite. Eu tenho tempo de ir 2 vezes onde os velhinhos ficam. Quand est-ce que je verrai mon pied guéri? Quando eu vou ver o meu pé curado? Wow, ça fait 5 ans maintenant. Faz 5 anos já. Des hauts et des bas, des hauts et des bas. Altos e baixos, altos e baixos. Et il y a quelque chose qui vient venir tout proche de nous E tem algo que quer se aproximar da gente et qui nous gratte les nerfs. e que começa a coçar os nossos nervos. Ça s'appelle l'usure. L'usure. Tu peux essayer de trouver un autre nom. C'est quand vous prenez une corde É quando a gente pega uma corda et puis petit à petit vous la mettez tellement au soleil e que você coloca tanto ela no sol qu'elle devient sèche que ela fica seca et qu'après elle se casse. e que depois ela quebra. Mais petit à petit, Mas pouco a pouco, pas d'un coup. não do nada. C'est pas un chaos. Não é um caos. C'est juste encore une petite chose. Ah, mais uma Encore une pequena petite coisa, mais uma pequena coisa. Et tu commences à accumuler E você começa a acumular plein de petites choses monte de coisas. qui, si tu les regardes une à une, E se você olhar ela uma por vez, c'est pas très important. não é muito importante. Mais quand tu commences à additionner, Mas quando você começa a adicionar elas, tu as l'impression você tem a impressão que ça va pas s'arrêter. que nunca vai parar. Et ça E te fait perdre espoir. faz você perder a esperança. Tu dis, mais c'est impossible que le monde soit transformé. Aí você fala, é impossível o mundo ser transformado. C'est impossible que je sois réconcilié avec mes frères. É impossível eu me reconciliar com meu irmão. Il y a trop de variables, il y a trop de choses en jeu dans les cœurs. C'est impossible qu'on puisse vraiment communier, toi et moi. Tem muita coisa, é impossível que eu tenha comunhão com você. Et tu vois le mot impossible venir comme ça, paf, paf, petit à petit. E você vê várias vezes a palavra impossível vir, um monte de vezes. Possível, possível. Oui, c'est possible de venir ici à l'église, mais on est un tout petit groupe. Sim, é possível vir até a igreja, nós somos um pequeno grupo. Mais quand tu lèves les yeux, Mas quando você levanta os olhos, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire? o que você pode fazer? Et là, hop, un petit fil, comme si on t'enlevait un cheveu après un autre. E aí, como se a gente tirava um cabelo após o outro. Ça te fait peur? Isso te faz medo. Tu dis, oh, mais je suis en train de perdre mes cheveux. Você fala, ai, mas estou perdendo meu cabelo. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? O que vão falar de mim? Où est ton Dieu? Onde está teu Deus? Ah, t'inquiète pas, il sait tout où est mes cheveux.
Ah, não se preocupe, ele sabe onde está meus cabelos. Oui, mais moi, je veux mes cheveux sur ma tête. Ah, mas eu quero meu cabelo na minha cabeça. Et c'est impossible de les remettre. E é impossível colocar eles de volta. Et ça vient te chercher encore, 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 encore. E isso vai te desgastando mais e mais e mais. Et à un moment donné, tu peux avoir peur. E em algum momento você pode ter medo. C'est comme si tu n'avais plus une expérience pour te tenir. É como se você não tivesse uma experiência para te segurar. Tu voudrais t'accrocher à quelque chose, Você quer se agripar a algo, mais tu n'as pas une expérience qui te tient. mas você não tem a experiência que te segura. Tu te mets à évaluer ton témoignage. E você começa a avaliar o teu testemunho. Dieu n'a pas fait ça dans ma vie. E Deus não fez isso na minha vida. Dieu n'a pas fait ci, il n'a pas agi là dans ma vie. E Deus não fez isso assim na Les minha vida. circonstances n'ont pas changé. As circunstâncias não mudaram. Je suis toujours au même point. Eu estou no mesmo ponto. Vous voyez, ça c'est la voix du Covid. E essa é a voz do Covid. C'est Radio Covid-19. É Rádio Covid 2019. Mais c'était une radio qui parlait déjà avant. Mas é uma rádio que já estava falando antes. Il n'a pas fait le Covid pour qu'on l'entende. Não precisou do Covid para a gente escutar ela. Aujourd'hui, c'est peut-être plus clair. Talvez hoje está mais claro. Donc, comme a témoigné notre frère dans sa louange, l'honnêteté, c'est ce qui nous reste. Como falou durante o louvor, a honestidade é o que sobra para a Quand tu es gente. tout seul chez toi, l'honnêteté, c'est tout ce qui te reste. Quando você está sozinho na tua casa, a honestidade é a única coisa que sobra. Et c'est là où Dieu fait de ton honnêteté une épée tranchante. E é aí que Deus faz da tua honestidade uma espada afiada. Et cette honnêteté, E essa honestidade, qui est une épée tranchante, que é uma espada afiada, qui ne te ment pas, que não mente, qui ne te met pas en médiateur entre lui et toi, que não se coloca entre mediador entre você, qui ne te défend pas par des justifications, que não te defende com justificações, n'a rien à cacher. não tem nada a esconder. Et cette épée-là, E essa espada, elle est éternelle. ela é eterna. Elle est éternelle. Ela é eterna. Tu peux devenir riche d'un jour à un autre. Você pode virar rico de um dia para o outro. Tu peux courir comme un marathonien. Você pode correr como no maratão. Dieu va regarder la tranchante de ton épée. Deus vai olhar a tua espada afiada. Parce que c'est là où il était avec toi. Porque é aí onde ele estava com você. Ici en Suisse, on met beaucoup de protection Aqui na Suíça a gente coloca muita proteção et beaucoup de pression. e muita pressão. Mais on est en train de perdre l'honnêteté. Mas estamos perdendo a honestidade. On se mélange dans notre langue, A gente se mistura na nossa língua. qu'on ne sait plus si on est hypocrite ou vrai. Não sabemos mais se somos hipócritos ou verdadeiros. Et on ne s'inquiète pas de ça. E a gente está se lixando para isso. On joue le jeu. A gente está, na verdade, jogando o jogo. Mais Dieu est en train de faire une chose très précise. Mas Deus está fazendo algo claro. C'est de te regarder dans les yeux, Ele está olhando dentro dos teus olhos, non pas pour te juger, não para te julgar, mais pour qu'il te donne la confiance mas para te dar a confiança dans ton honnêteté. na tua honestidade. Pas dans ton absolu, Não no teu absoluto, pas dans tes idéaux, não nas tuas ideias, pas dans ta réussite, não nas tuas conquistas, dans ton honnêteté ensemble, là, dans ce lieu, mas na tua honestidade, où peut-être tu ne te sens pas très bien. onde talvez você não se sinta muito bem. Mais comme disait aussi mon frère quand il chantait, tu peux exprimer ton émotion à ton Père. Como falou o meu irmão que estava louvando, você pode expressar o que você está sentindo para Deus. Honnêtement, Honestamente. c'est comme quelque chose de nu. É como algo que está nu. C'est comme Adam qui n'avait pas d'habit, É como Adão que não usava roupa, mais il avait toutes les onctions. mas ele tinha todas as unções. Il était honnête. Ele estava honesto.
Il était dans les conditions pour l'être, en tout cas. Ele estava pelo menos nas condições para ser. C'est ces conditions-là que Dieu est en train de rétablir avec chacun de nous. E é nessas condições que Deus quer reestabelecer conosco. Je peux habiller mon honnêteté avec la louange. Eu posso colocar roupas na minha honestidade com louvores. C'est-à-dire que je vais chanter à Dieu et je vais commencer à pleurer Isso significa vou começar a louvar a Deus e vou começar a chorar ou rire. ou rir. Mais je n'arrive pas à lui dire honnêtement pourquoi je pleure et pourquoi je ris. Mas eu não consigo expressar honestamente por que eu estou chorando ou por que eu estou rindo. J'utilise la louange pour me protéger. Eu utilizo o louvor para me proteger. C'est chaud. Hein? É pesado. J'aime beaucoup ta veste, pasteur. Allez. Je voulais te Pastor, le eu dire. gostei da tua Sérieux, veste. elle est Eu une queria belle falar veste, isso. hein. Ça me fait toujours plaisir. Eu sempre estou Quand je vois des choses contente nouvelles et qui sont belles, et je me dis, ah ouais, ça c'est une belle veste. Hein. quando eu vejo algo Il a bonito, la eu falo, classe, le ah, pasteur. é uma veste legal, ele tem classe. Vous voyez le partage. Você vê a troca, obrigada. Même si c'est moi qui vous parle comme ça aujourd'hui, vous n'êtes pas chez moi. J'ai mon ami Jérémy qui est ici. Je suis tellement content de venir avec un ami. C'est ça des choses de l'Église. Mesmo se a gente não está na minha casa, mas eu estou aqui com Jeremy, ele é meu amigo, e é isso a Quand igreja. je vous parle comme ça, je vous parle aussi d'une manière médiatisée. J'ai un micro, j'ai ma Bible devant, voilà, je suis pasteur. Quando eu falo com vocês, eu estou aqui sentado, tenho minha Bíblia aqui na frente, eu sou pastor. Et on n'a pas eu encore l'occasion de se connaître. E a gente não teve a ocasião de se conhecer ainda. Mais le royaume de Dieu se trouve là où il est proche et là où je suis honnête. Mas o reino de Deus é onde nós estamos próximos e onde eu sou honesto. C'est ce que je peux vous dire. E é isso que eu posso falar para vocês. Alors je vais vous faire la preuve. Então eu vou provar para vocês. Parce que des fois, on a de la peine à l'intégrer. Porque às vezes nós temos dificuldade em engolir isso. Ça fait une année que je n'ai pas prêché. Faz um ano que eu não preguei. Pendant 2020, le Seigneur m'a retiré. 2020 o Senhor me retirou. Il m'a retiré des communautés ecclésiales. Ele me retirou da comunidade eclesiástica. Il m'a retiré du ministère. Ele me retirou do ministério. Et c'était bizarre. E foi estranho. C'était bizarre. J'étais, mais où est ton Dieu? Et moi, je sais, enfin, je peux pas te le dire. As pessoas chegavam, cadê teu Deus? E eu, não posso te dizer, não. Ma fonction de chrétien, elle est tombée. A minha função de cristão caiu. J'avais plus que mon nom. Eu só tinha o meu nome. J'avais plus que mon honnêteté. Eu só tinha a minha honestidade. J'étais un peu nu. Eu estava nu. Et j'avais pas grand-chose à dire. E eu não tinha muita coisa para dizer. Mais il y a une chose extraordinaire, Mas tem algo extraordinário. c'est que la présence, la personne de Dieu chez moi devenait tangible. É que a presença de Deus na minha casa estava sendo tangível. Et c'était pas pour dire qu'à l'église il y avait pas. E não é para falar que na igreja ela não existia. C'était pas pour ça. Não era para isso. C'était pour pas que je confonde Era para eu não confundir qu'il avait choisi ma maison que ele escolheu a minha casa pour faire sa maison. para fazer a sua casa. Et dans le psaume 134, E no Salmo 134, le psaume 134 dit « Bénissez l'Éternel no Salmo 134 fala: bendizei ao Senhor. ». Et moi j'ai fait « Qui me parle ?» E eu fiz com que ele me fale. Qui me dit « Bénissez l'Éternel ?» Que ele me fale: bendizei ao Senhor. Et je regardais à gauche, à droite, E eu olhava à direita, à esquerda, et je voyais bien que c'était pas mon père qui me disait « Bénis-moi ». e eu vi que não era o Senhor falando: bendiz a mim. Autrement, il m'aurait dit « Bénis-moi ».
Senão ele ia falar, abençoa a mim. Donc c'était un encouragement externe. Então era um encorajamento externo. Et là, je me suis arrêté. E lá eu parei, J'ai dit, mais moi, je ne peux pas bénir l'Éternel. mas eu não vou abençoar o Senhor. L'Éternel peut bénir le monde. O Senhor pode abençoar o mundo. Mais je suis qui pour bénir l'Éternel? Mas quem sou eu para abençoar o Senhor? Honnêtement, Honestamente. je peux lui dire merci, Eu posso falar obrigada, je peux le louer, eu posso louvar, mais bénir, c'est une autre chose. mas abençoar, Senhor? Comme si tu pouvais bénir l'Éternel comme tu bénis ton enfant. Como se você pudesse abençoar ao Senhor como se você fizesse com a tua filha. Et là, moi, je me suis arrêté. E aí eu parei. Premier point Primeiro ponto, d'honnêteté. honestidade. Le plus petit psaume, O un menor, des plus petits psaumes, à part le 117, mais le plus petit psaume de tous les psaumes, tu n'arrives pas à lire, tu n'arrives pas à proclamer la première parole. dos menores salmos, você não consegue proclamar a primeira palavra só. Et après, on me dit, oui, non, mais tu verras, tu vas être une parole prophétique pour cette église. Moi, je fais, vous êtes sûr? E aí, do nada, a pessoa fala, você vai ser uma voz profética para a igreja. E eu fico, meu Deus, você tem certeza? Je me sens mal à l'aise, je ne veux pas vous mentir. Eu tô um pouco mal aqui, não vou mentir. Mais Dieu est extraordinaire. Mas Deus é extraordinário. Il m'a dit, c'est pas parce que tu n'arrives pas à lire la première parole, Ele me disse, não é porque você não consegue ler a primeira palavra, et c'est quand je dis lire, dire faire, e quando eu falo ler é fazer, que tu peux pas lire la seconde. que você não pode conseguir ler a segunda. Bénissez l'Éternel, vous tous. Bendizei ao Senhor todos vocês. Et là, je me suis senti comme si j'appartenais à quelque chose de plus grand que moi. E aí eu me senti como se eu estava integrando algo maior que eu. Je n'essayais plus de faire la parole, c'était la parole qui commençait à me faire. Eu não estava tentando fazer a palavra, mas era a palavra que estava me fazendo. Vous tous, serviteurs de l'Éternel. Vocês todos servidores do Senhor. Suis-je vraiment un serviteur de l'Éternel Eu sou um servidor do Senhor, alors que j'arrive pas à faire la première parole? sendo que eu não consigo nem fazer a primeira palavra. Comment est-ce que je vais faire pour que je fasse la première parole? Como vou fazer para fazer acontecer a primeira palavra? À quel niveau d'évaluation je vais évaluer mon acte? A qual nível de avaliação eu vou conseguir avaliar o meu ato? C'est pas là où tu dois être, il me disait. E ele falou, mas não é aí para onde você tem que ir. Ça, c'est comment tu as compris le ministère. Viens vers moi. Isso é como você entendeu o ministério, agora vem para mim. Et il a ajouté, E ele acrescentou, vous qui vous trouvez vocês que se encontram dans la maison de l'Éternel, na casa do Senhor, pendant les nuits, nas noites, pendant les nuits. nas noites. Et là, ça m'a changé toute ma vie E aí minha vida mudou, de 2020. de 2020. Où est-ce que tu dors? Aonde você dorme? Est-ce que tu dors ici, à Chanlieu? Você dorme aqui na Rue Chandieu? Où est-ce que tu passes tes nuits? Onde você passa as suas noites? Quand est-ce que tu rêves? Quando você sonha? Quand est-ce que tu parles le plus honnêtement possible? Quando você fala o mais honestamente possível? Pendant les nuits. Nas noites. Pendant les nuits, c'est là où je suis nu. Nas noites é onde eu estou nu. C'est là où je suis honnête. É onde eu sou honesto. C'est là où je stresse pour le lendemain. É onde eu fico estressado para o dia seguinte. Pour savoir si, à mon travail, je tiendrai le coup. Para saber se no meu trabalho eu vou C'est conseguir. pendant les nuits du dimanche que j'ai la boule au ventre par rapport au lundi. Nos domingos à noite eu tenho uma bola na barriga porque segunda já vai começar. C'est pendant les nuits que j'ai mes plus grands rêves d'amour. É nas noites onde eu tenho os meus sonhos de amor. La création commence pendant une nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. A criação começou numa noite. Teve uma noite e depois veio o dia. Le psaume ne dit pas « à Jérusalem ». Os Salmos não fala
Il na dit que Jerusalém. tu es dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Il n'y a pas un lieu précis. Ele fala que você se encontra na casa de Deus nas noites, não tem um lugar. Et moi, parfois, j'ai eu l'occasion de dormir dans des lieux où il y avait presque rien. E eu tive a ocasião de dormir em lugares onde quase não tinha nada. Et aujourd'hui, j'ai un beau petit appartement bien confort. E hoje eu tenho um apartamento confortável. Mais des fois, pendant mes nuits, je me rappelle de ceux qui continuent de dormir dans les lieux où il n'y a presque rien. E às noites, às vezes eu sonho com as pessoas que dormem ainda em lugares onde não tem nada. Où il faut être 5 ou 6 dans la chambre, Onde tem que ser 5, 6 num quarto, 3 ou 4 dans le même lit. 3, 4 na mesma cama. Ma maison est là, dit l'Éternel. E o Senhor fala, tua casa está aqui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? O que eu estou fazendo? Rien. Nada. Je suis honnête. Eu simplesmente sou Je honesto. suis dans les conditions d'honnêteté Eu estou na condição de ser honesto. qui fait que je suis dans sa maison. E isso faz eu estar na casa dele. Vous savez, dans sa maison, il se passe des choses extraordinaires. E vocês sabem, na casa do Senhor acontece coisa extraordinária. Mais je peux que vous inviter à l'expérimenter. Mas eu só posso convidar vocês a provar ela. Alors, il m'a conduit à une expérimentation Então ele me conduzia a ter um experimento avec une question. com uma questão. Alors, chez moi, j'ai un canapé et puis j'ai un petit Velux. Então na minha casa eu tenho um sofá e uma cama, Et le Seigneur, depuis. uma Une janela em petite- cima, obrigada. Et j'aime m'y asseoir le matin. E eu gosto de sentar lá. Et quand j'ai été rencontré par Dieu, la première chose qu'il a fait avec moi, c'est de boire un café le matin. Parce qu'il savait que j'aimais ça. Então quando eu encontrei Deus, a primeira coisa que ele fez comigo foi tomar um café comigo de manhã, porque ele sabia que eu gostava disso. On peut dire, oui, peut-être j'ai une addiction au café le matin. Então as pessoas podem falar, nossa, você é um viciado no café de manhã. J'ai besoin du café le matin. Eu preciso do café de manhã. Mais le Seigneur n'a pas vu mon addiction au café. Mas o Senhor não viu meu vício no café. Il a vu un moment que j'aimais. Ele viu um momento onde eu gostava. On va y arriver. A gente vai chegar lá. Et j'ai jamais compris pourquoi. E eu nunca entendi J'étais en por quê. Israël Eu estava em à cette Israel, époque. Je buvais un café estava bebendo um café. et avant de le boire, je le posais sur la table E antes de beber, eu colocava ele sobre a mesa et je lui disais, j'attends que tu viennes le boire avec moi. e eu falava, Senhor, eu estou esperando o Senhor vir beber ele comigo. Et je me demandais si le café allait devenir froid. E eu me perguntava, nossa, será que o café vai ficar frio? Vous voyez, Gédéon, il a fait une expérience. Gideão fez essa experiência. Moi, j'ai fait cette expérience. Ele fez uma experiência e eu fiz essa experiência. Gédéon et moi, on se regarde dans les yeux comme ça. E Gideão e eu, a gente está se olhando dentro dos olhos. Parce que la question, Porque a pergunta c'est que je puisse avoir conscience é para que eu possa ter a consciência qu'il viendra vraiment boire le café avec moi. que ele vai vir beber esse café comigo. Alors que moi, j'aime pas le café froid. E eu não gosto de café frio. Donc j'ai mes exigences envers le Seigneur Então eu tenho as minhas exigências pour lui dire c'est le moment. para falar, ô Senhor, é o momento. Alors que je voyais pas Então eu não estava vendo ele que lui, il savait depuis longtemps que j'aimais bien boire le café le matin. e ele sabia faz tempo que eu gostava do café. Alors je me posais comme ça, j'étais assis sur un petit tabouret Então eu me colocava num banquinho et j'attendais. e eu esperava. Et il a jamais fait défaut. E ele nunca errou. Il est jamais venu en retard. Ele nunca chegou atrasado. Des fois, j'ai même bu le café, mais j'ai dit, ah, il est encore trop chaud. Às vezes eu até bebi o café e o café estava quente ainda. J'ai apprécié à boire le café qui était légèrement plus froid que j'avais l'habitude. E eu comecei a apreciar um café que estava mais frio do que eu gostava. Et je me suis dit, tiens, il y a plus d'arôme. E eu falava, nossa, tem mais aroma Son temps que eu sinto. me révèle des nouvelles sensations. E isso me traz nova sensação. Mais le rendez-vous, Mas o encontro, il est toujours venu. ele sempre veio. Toujours. Sempre, sempre. Jusqu'à ce qu'à un moment, Até que é um momento, il n'y avait plus de doute não tive mais dúvida qu'il devait venir ou pas.
se ele ia ou não ia vir. Pas parce que je lui ai imposé mes cafés, Não porque eu estava impondo meus cafés ao Senhor, mais parce qu'il connaît ce que j'aime. mas porque Ele conhece o que eu gosto. Alors j'aimerais vous poser la question qu'il m'a posée. Então eu quero questionar vocês com a pergunta que Ele me fez. J'étais triste parce que quand ça fait 2 semaines que j'ai mal aux pieds, j'étais triste. Faz 2 semanas que eu estou com dor no pé e eu estava muito triste. Triste et frustré. Triste e frustrado. Pour un homme d'être frustré, c'est un lieu qui est compliqué. Para homem estar frustrado é lugar complicado. Tout ce que tu fais fonctionne pas. Tudo que você faz, nada funciona. C'est comme si tu te sentais toujours mal à l'aise. É como se você tivesse tudo errado. Alors tu sais mettre de côté, Então você sabe colocar de lado, tu sais encaisser, você sabe quando a pessoa te bate, você sabe segurar. mais tu sais que c'est pas encore ça. Mas você sabe que não chegou ainda isso. Ça va pas. Não tá OK. Et quand j'ai des douleurs dans mon pied, ça vient me taper dans ma tête. E quando eu tô com dor no pé, vem na minha cabeça. Donc j'arrive pas à me concentrer. Então eu não consigo me concentrar. Donc je me sens bon à rien, Então eu me sinto inutile bom a nada, inútil et stupide. e estúpido. Et je me sens honteux E eu tenho vergonha, parce que Jésus a tout donné pour moi. porque Jesus deu tudo para mim. Et moi, j'arrive rien donner pour lui. E eu não consigo dar nada para ele. Mais là, tu deviens honnête. E aí você se torna honesto. Alors, au lieu que Dieu vienne me dire, écoute, Alexandre, t'as rien compris à la guérison, Então, Deus não vai vir e vai falar: "Ó, Alessandro, você não conseguiu nada, você não entendeu nada da cura. ça fait des années que ton orgueil continue de travailler en toi. Faz anos que o teu orgulho está trabalhando em você." Il m'a pas dit ça. Ele não falou isso. Il m'a dit, Ele me disse: pourquoi je t'ai sauvé? "Por que eu salvei você?" Alors j'étais assis sur mon canapé Então eu estava sentado no meu sofá et j'entends cette question. e eu escuto essa pergunta: Pourquoi penses-tu que je t'ai sauvé? "Por que você acha que eu te salvei?" Et là, j'ai revu des histoires de ma vie passée. E aí eu vi várias histórias da minha vida passando. Et je me suis dit, ah oui, ouais, ça, c'était pas terrible quand même. La vie qu'on appelle le péché, j'ai souffert. Aí eu falei: "Nossa, a vida que a gente chama pecado, eu sofri bastante." Et au bout d'un moment, je revoyais que ça. E teve um momento Toutes mes fautes. onde eu só estava vendo os meus erros. Et là, Jésus est venu, il m'a dit, Alexandre, ça c'est de quoi je t'ai sauvé. E aí Deus veio e falou: "Alessandro, isso é da onde eu te salvei. Do porquê eu te salvei. Mais pas pourquoi. Não. Isso é da onde eu te salvei, mas não o porquê eu te salvei." Et il m'a rappelé mes délivrances. E ele me lembrou das minhas libertações. Et moi, j'étais là, waouh, E eu tava: "Uau, il fallait quand même le faire. tinha que fazer isso aí." En un jour, Em um dia, j'étais délivré de toutes mes addictions. eu fui liberto de todos os meus vícios. J'ai jamais repensé à la cigarette, à la drogue, à l'alcool, plus jamais. Eu nunca quis de novo ter com o álcool, com a droga. C'est venu un petit peu comme ça, mais c'était fait. E vieram um pouco aqui no meu ouvido falar, mas estava feito. J'étais sauvé de ça aussi. Eu fui salvo disso. J'étais sauvé de mes mensonges, Eu fui salvo das minhas mentiras, de mes déshonnêtetés. da minha desonestidade. Toutes ces choses, je peux encore les rappeler et j'ai encore des délivrances à vivre. Todas essas coisas eu posso lembrá-las, mas eu tenho coisas que precisam ser livradas. Mais je n'arrivais pas à dire pourquoi il m'avait sauvé. Mas eu não consigo dizer do porquê que ele me salvou. Alors là, j'ai vu d'autres choses. Então aí eu vi outras coisas. Ah, mais parce que j'aime le réveil. Ah, porque eu gosto do avivamento. J'aimerais courir par le monde. Eu quero correr no mundo. J'aimerais pouvoir le partager avec tant de personnes. Eu quero poder compartilhar isso com um monte de gente. J'aimerais pouvoir voir une quantité de miracles. Eu quero poder ver uma quantidade imensa de milagres. Mais il m'a dit, Alexandre, Mas aí ele me falou: "Alessandro, ça c'est pour quoi, dans quel but je t'ai peut-être sauvé.
Isso é em qual propósito eu te salvei, mais pas pourquoi. mas não por que eu te salvei. Ça, c'est des choses que tu t'assignes. Tu lis mon livre et tu dis « Oui, moi aussi, j'aimerais faire ces choses-là. » Isso é coisa que você pode se ver no livro, porque você lê o livro e você fala, eu também quero fazer isso. Chacun a des domaines où il veut être actif, Todos têm coisas onde eles querem estar ativos. des rêves, Sonhos, des lieux d'affection. lugares de afeto. Mais ça, c'est dans quel but? Mas isso é em qual propósito? C'est pas le pourquoi. Não é o porquê. Alors j'étais sur mon canapé Então eu estava no meu sofá et j'ai fait « Mais je sais pas. e eu olhei para ele e falei, mas eu não sei. Pourquoi toi, 2000 ans avant, tu meurs sur une croix pour moi? Por que você, 2000 anos atrás, você morre numa cruz por mim? » Alors j'ai dit « Parce que tu m'aimes. E eu falei, porque o Senhor me ama. » Il m'a dit « Oui, ça c'est avec quoi je te sauve. E ele falou, sim, isso é com o porquê eu te salvo. Mais non pas pourquoi. » Mas não o porquê eu te salvo. J'arrivais pas à répondre. E eu não conseguia responder. Alors, j'ai dû attendre. Il faut des fois attendre. Pas se lever du canapé. Attendre encore un peu. Então eu tive que esperar. E não levantar do sofá, mas esperar mais um pouco. Et là, je me suis vu à peu près à 6 ans, 7 ans, E aí eu me vi há mais ou menos 7, 6 anos atrás, danser avec une amie d'école dançando com uma amiga da dans une escola, fête de l'école. numa festa. Et je me sentais pas à l'aise E eu não estava à vontade, parce qu'elle était plus grande que moi porque ela era maior que eu. et que c'est elle qui me prenait comme E era ela que une conduzia a marionnette dança. de droite à gauche. Ela não estava me conduzindo. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? E eu falei, mas o que está acontecendo? Il m'a dit, mais même si tu étais bougé comme une marionnette, E ele falou, mesmo se você estava sendo conduzido como uma marionete, ce que tu aimais, o que você gostava c'était de pouvoir danser. era poder dançar. Et moi, Jésus, E eu, Jesus, j'ai vu comment tu aimais. eu vi o tanto que você gostava. C'est pour ça que je viens te sauver. E é por isso que eu vim te salvar. Pour comment tu aimes. É do como você ama. Pas de ce que tu aimes. Não o que você ama, Aussi, também, mais il a mis l'accent sur le comment j'aimais. mas é o como, o tanto que eu amo isso. J'ai aimé mes amis et on se défonçait. Eu amei os meus amigos e a gente se jogava nas noites. Mais à l'église, on me disait, ce que tu aimes, c'est mauvais. Mas na igreja falava, o que você gosta é ruim. Mais j'ai jamais découvert comment j'aimais. Mas eu nunca descobri o como, o tanto que eu gostava. Dans le psaume 34, il est écrit, j'ai façonné ton cœur. No Salmos 34 fala que eu eu fiz o teu coração. Et on pourrait se dire, E a gente pode se perguntar, bah, au fait, mon cœur est malade, il va pas bien, il souffre. meu coração está mal, ele está sofrendo, C'est à cause du péché. é por causa do pecado. Jésus m'a pas assez sauvé. Jesus não me salvou tanto. Et je sais toujours pas comment j'aime. E eu não sei ainda como eu amo. Et je peux passer toute ma vie Eu posso passar a minha vida inteira à tenter de me corriger. tentando me corrigir, Avec l'onction, avec le Saint-Esprit, avec les prières, avec l'Église, avec mes dîmes, avec ma louange, avec tout ce que je peux mettre dedans. Là, je vous parle en Église, mais on pourrait utiliser d'autres choses, avec du matériel, avec une réussite sociale, avec... Vous pouvez ouvrir toute la panoplie. E aí eu posso tentar conseguir minha vida adorando, dando as minhas ofertas, tudo relacionado à igreja, ou se dando uma reputação lá no mundo, tudo, com tudo. Mais la seule chose pour laquelle il vient nous sauver, c'est pour comment on aime.
Mas a única coisa do porquê ele veio salvar a gente é do como nós amamos. Ça l'émerveille. E isso deixa ele contente. Pourquoi il m'a montré le ballroom? Por que ele me mostrou a dança, o ballroom? Parce qu'il m'a pas montré la Bible. Porque ele não me mostrou a Bíblia. Parce qu'il m'a dit, tu dois pas aimer ma Bible par-dessus tout. Porque ele me falou, você não tem que amar a minha Bíblia acima de tudo. Ça va dépendre comment tu vas l'aimer. Mas depende de como você vai amá-la. Pas l'objet lui-même. Não o objeto em si. Je fais des expériences sur mon canapé, Eu tenho muita experiência no meu sofá, comme Gédéon. como Gideão. Vous pouvez les faire. E vocês também podem experimentar. Et ce qui est extraordinaire, E o que é extraordinário c'est que après la parole te le confirme. é que depois a palavra confirma isso a você. C'est en Jean 12, Em João 12, verset 49. versículo 49. Il faut bien l'entendre dans cette perspective-là que je viens de vous présenter. Você precisa entender esse versículo com o que eu acabei de falar agora. Non pas parce que j'ai raison, Não porque eu tenho razão, mais pour vous donner un nouvel angle. mas para dar a vocês uma nova abertura. En effet, dit Jésus, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Son commandement, c'est pas tu ne feras pas quelque chose. O mandamento dele não é você fará alguma coisa. Son commandement est la vie éternelle. O mandamento dele é a vida eterna. Et Jésus dit des choses, E Jesus fala algo, pas en répétant ce qui est écrit, não repetindo o que está dito, mais parce qu'il entend le Père dire. mas é porque ele escuta o Pai falar. Il y a une différence entre ce qu'il dit Tem uma diferença entre no que ele et le fala fait qu'il sait que le commandement est la vie éternelle. e no fato que ele sabe que o mandamento é a vida eterna. Parfois, j'ai eu l'impression que quand Dieu me parlait avec son commandement, je n'entendais pas la vie éternelle. Às vezes eu tinha a impressão que quando Deus falava com o seu mandamento, eu não entendia que era a vida eterna. Je voyais une interdiction ou une obligation, Eu via uma obrigação, uma interdição, là où mon honnêteté onde a minha honestidade disait je ne suis pas capable, falava, você não é capaz, je n'arriverai pas. você não vai conseguir. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Desculpa, perdão Senhor, perdão Senhor, perdão Senhor. Je n'avais pas entendu la vie éternelle. Eu não escutei a vida eterna. Et Jésus continue. E Jesus continua. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Et là, il y a un petit mot. Aqui tem uma palavra. En portugais, c'est quoi? C'est como. 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 Voilà. Como. C'est comment? On pourrait se dire, non, la parole plus importante, c'est vie éternelle, c'est Dieu, c'est parler. Non, le plus important, c'est como. A gente pode falar, as palavras mais importantes é a vida eterna, o mandamento, mas não, é o como. Comment il aime. Como ele ama. Jésus, lui, sent comme il aime. Jesus, ele sente como ele ama. C'est pour ça que Jésus aime son Père. É por isso que Jesus ama o seu Pai. Non pas parce qu'il obéit, Não porque ele obedece sans savoir, sem saber, avec la foi avant tout, com a fé acima de tudo, mais parce qu'il sait mas é porque ele sabe que ce comment que esse como déploie la vie éternelle. traz a vida eterna. Et c'est la même chose pour Jésus, pour toi. E é a mesma coisa de Jesus para Il você. aime son Père comme il t'aime. Ele ama o seu Pai como ele C'est te pour ça qu'il ama. vient te sauver
pour le comment tu aimes. E é por isso que ele vem te salvar do como você ama. Il te libère des choses que tu as pu aimer et qui t'empêchent d'aimer comment tu aimes. Ele te liberta das coisas que te imprisiona e que te impede de amar como você deve amar. Ça, c'est le cri du feu qui fait wow dans mon canapé. Esse é o grito do fogo que queima no meu sofá. Ce qui sort de mon canapé. É o que sai do meu sofá. Ce qui sort de ton canapé. O que sai do seu sofá. Dans ces moments-là. Nesses momentos. C'est du feu. É fogo. Je vais vous le prouver. E eu vou provar para vocês. La Bible nous le raconte. A Bíblia, ela conta, Mais des fois on oublie mas às vezes esquecemos. ou on voit pas. Ou não vemos. C'est pas grave, il nous ouvre les yeux. Não tem problema. Ele abre os nossos olhos pouco a pouco. Alors c'est dans Luc 19. Então é em Lucas Je vais 19. pas le lire, je vais vous le raconter. Não vou ler, vou contar. C'est l'histoire de Zachée, vous la connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Zachée, vous la connaîtrez. É a história de Zaqueu e quem não conhece, eu vou contar. Zachée est un homme qui est petit. Zaqueu é um homem pequeno. Et alors? O que tem? Zachée est un homme qui prend les impôts Zaqueu é um homem que pega os impostos sous un régime injuste. Sobre um regime injusto. Et alors? E o que tem? Zachée connaît sa ville. Zaqueu conhece a cidade. Et il sait que Jésus est obligé de passer par là où il se trouve. E ele sabe que Jesus precisa passar aonde ele se encontra. Jésus traversait Jéricho. Jesus estava atravessando Jericó. Et moi, ce que je trouvais extraordinaire, E eu achei c'est extraordinário. comme si tu disais, bah, Jésus traverse Genève, É como se você fala, Jesus está atravessando Geneve, mais je sais qu'il va passer par le parc des Bastions. mas eu sei que ele vai passar pelo Parque do Bastião. Mais comment tu le sais? Mas como é que você sabe isso? Alors je me suis dit, à Jéricho, il n'y a qu'une rue. E eu falei, então em Jericó só tem uma rua. Mais quand j'ai voyagé le Moyen-Orient, c'est pas du tout ça la réalité. Mas quando eu fui pro Extremo Oriente, eu vi que não era isso. Prenons un autre exemple. Prenons Rio de Janeiro. Então vamos pegar, por exemplo, Rio de Janeiro. Voilà. Et t'es Zachée. Ali se encontra Zaqueu. Et tu sais que Jésus est là, parce que bon, il y a une statue énorme. E você sabe que Zaqueu está ali porque tem uma estátua. Donc il n'y a pas de doute. Então não tem dúvida. Mais tu sais pas où il passe. Mas você não sabe por onde ele vai passar. Zachée le savait. Mas Zaqueu sabia. Celui qui était petit Aquele que era pequeno et celui qui prenait l'argent. e aquele que pegava o dinheiro. Mais il a reçu d'où cette connaissance? Da onde ele recebeu esse conhecimento? Ça, c'est la grâce pour Zachée. E essa é a graça pro Zaqueu. Et quand je regarde Zachée, E quando eu olho pro Zaqueu, je fais eu faço, la grâce que tu as. a graça que você tem, Moi, j'ai jamais eu cette grâce. eu nunca tive isso. C'est énorme. Isso é enorme. T'imagines une favela où il n'y a que des Zachées? Você imagina uma favela onde só tem Zaqueu? Ils vendent de la drogue, ils font du business de côté, il y a la violence, mais ils savent par où Jésus passe. Eles vendem drogas, violência, mas eles sabem por onde passa Jesus. La grâce qu'ils ont. Olha a graça que eles têm. Tu veux prier pour ton pays? Então, você orou pro seu país? Demande la grâce de Zachée. Me dá a graça de Zaqueu. À un moment donné, Zachée, il n'avait plus, et c'était ce que disait le pasteur, plus rien autour de lui qui était important. C'était nécessaire de rencontrer Jésus. A certo ponto, nada que estava ao redor de Zaqueu tinha importância. Era necessário isso para ele. Si moi j'étais Jésus, j'aurais dit à Zachée, tu sais, tu voles quand même de l'argent, t'es un peu trop petit, t'es tout seul, enfin tu parles mal des gens. Je serais venu en critique sur ce qu'il aime. Se eu fosse Jesus, eu ia vir criticar as coisas que ele gostava, porque ele estava roubando dinheiro e tudo mais. Mais j'aurais pas vu comment il aime. Mas eu não ia ver o como ele ama. Ça, Jésus, avant de le rencontrer, E isso Jesus, antes de encontrar ele, il voyait comment Zachée aime. e ele via como Zaqueu amava. Alors, s'il y a un prophète, pour moi, c'est bien Jésus. Se tem profeta, para mim é Jesus. Et le prophète dit rien. E o profeta não fala nada.
Il lui dit, ah bon, on va aller chez toi. Ele fala, ah, ok, vamos para tua casa. Et là, t'attends qu'il lui dise quelque chose. E aí você está esperando ele dizer algo Rien. e nada acontece. Il attend. Ele espera. Mais c'est Zachée qui parle. Mas é Zaqueu que está falando. Des fois, Dieu vient chez toi, Às vezes Deus vai na sua casa pas pour te parler, não para falar com você, mais pour t'entendre, mas para te escutar, honnêtement. honestamente. Pas sous la culpabilité, Não sobre a culpa, non sous le devoir, não sobre o dever, honnêtement. mas honestamente. Ça fait peur. Isso dá medo. Il y a des lieux chez moi, je dis, Seigneur, t'es sûr qu'on va parler de ça? Tem lugares que eu fico, Senhor, você tem certeza que a gente vai falar Mon âme, sobre elle isso? va plonger. A minha alma vai ir para baixo, Ça me fait mergulhar. peur. E isso me dá medo. Je suis pas encore prêt. Eu não estou pronto para isso. Il me dit, je te demande pas de te confesser, E ele me fala, eu não estou te pedindo para você se confessar, où tu évalues ta vie. onde você vai avaliar a sua vida. C'est pas toi qui juges ton péché, Não é você que julga o teu pecado. c'est moi qui te le pardonne. É eu que te perdoo ele. C'est pas moi qui juge ton péché, Não é eu que julgo o teu pecado, mais je peux le pardonner mas eu posso perdoá-lo si tu m'as fait du mal. se você me fez mal. Et je peux même le pardonner si tu m'as rien fait. E eu posso até perdoar se você nem me fez nada. Ça va tellement fort l'évangile O evangelho é tão forte que je suis obligé d'être honnête pour pardonner. que eu preciso ser honesto para perdoar. Autrement, je vais abuser d'un pouvoir, d'une autorité sur mon frère. Senão eu vou ter um poder, uma autoridade sobre o meu irmão que eu não posso Et ter. il n'aura pas confiance. E ele não vai ter confiança em mim. Mais Jésus Mas Jesus, crée la confiance. ele cria essa confiança. Et tout d'un coup, il y a un type comme Zachée, E do nada tem um cara como Zaqueu, et tu sais pas pourquoi. e você não sabe por quê. Il devient pas seulement généreux, Ele não se torna somente generoso, mais il commence à donner, à donner, à donner. On ne sait pas si c'est arrêté. e ele começa a dar, e a gente não sabe se ele parou. C'était que le début de son histoire, ça. Isso só era o começo da história dele. C'était pas la fin de l'histoire de Não era Zachée. fim da história dele. Des fois, on lit les histoires bibliques comme des débuts et des fins. Às vezes nós lemos as histórias bíblicas como um começo e um fim. Alors j'ai donné 4 fois plus, maintenant c'est fini, j'ai réglé mon histoire. Eu dei 4 vezes mais, ok, acabou, minha história acabou. Et on a manqué le début. Mas a gente esqueceu o começo. Et on ne sait pas où il est allé, Zachée. Mas não sabemos aonde foi Zaqueu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Não sabemos o que ele se tornou. Parce que Jésus a continué son chemin. Porque Jesus continuou o caminho dele. Tu peux lui demander une fois au Saint-Esprit, mais Zachée, il a fait quoi? E pergunta uma vez para o Espírito Santo, o que Zaqueu fez? Je vois Jésus mordre son poing comme ça pour dire, ah, cette grâce, ce comment il aime. Eu vejo T'imagines Jesus, même pas eu vejo Jesus, le réveil qu'il a porté dans la ville de toutes les malédictions, Jéricho. Ah, eu vejo Jesus, là je vois mon frère, là je vois un fils. Amém. Eu vejo Jesus que morde o dedo e que fala, cara, a graça que que Zaqueu tem, o avivamento que ele levantou, meu Deus do céu, eu vejo Jesus assim, ó, a graça que ele tem. Moi je suis plus grand que Zachée. Eu sou maior que Zaqueu. Je mesure 1,82 m. Eu tenho 1,82 m. Ah, mais je suis jaloux de sa grâce. Mas eu tenho um pouco de vontade da graça dele ali. Je me dis, ouais, tu peux me la donner, cette grâce-là? Eu fico, você pode me dar essa Cette graça? honnêteté-là, Essa honestidade? cette louange-là qui s'est passée. Esse louvor que aconteceu? Zachée est un ami de Jésus. Zaqueu é um amigo de Deus, Il n'y a de Jesus. aucun doute là-dessus. Não tem dúvida nisso. Jésus nous montre comment il vient sauver, c'est-à-dire aimer les cœurs de ceux qui aiment ou comment ils aiment. C'est un peu compliqué ça, excuse-moi, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il a sauvé Zachée avant la croix. O que eu quero dizer é que Jesus salvou Zaqueu
antes da cruz. Mais le salut qu'il lui offre, Mas a salvação que ele oferece, ce salut le porte jusqu'à la croix. essa salvação, ele precisa carregar ela até na cruz. Autrement, moi, j'aurais pas pu recevoir la grâce de Zachée. Senão, eu não poderia ter recebido essa graça de Zaqueu. Alors j'ai fait une expérience comme Zachée, je suis allé me balader en Suisse Então, eu fiz uma experiência como Zaqueu, fui passear aqui pela Suíça, et je me sentais perdu dans mon pays. e eu estava me sentindo perdido no meu país, J'avais tellement peur que Dieu ne soit pas là, e eu tinha tanto medo que Deus não estava aqui, que je voyais juste des beaux paysages, que eu só estava vendo que paisagens bonitas, je sois tellement pris dans le système touristique, que eu estava pega no sistema turístico, que j'aurais pu jouir de merveilleuses choses de la Suisse, que eu podia me alegrar com tantas coisas bonitas da Suíça, mais sans Dieu. mas sem Deus. Donc j'étais dans ma voiture Então, eu estava no meu carro et je lui disais, mais où es-tu? e eu falava, Senhor, onde tu estás? Et c'est comme ça que j'ai voyagé, E foi assim que eu viajei, en écoutant. escutando. Il faut passer à gauche, parquer ta voiture peut-être là, marcher 3 kilomètres. Tem que ir para a direita, esquerda, tem que virar aqui. C'est mon corps qui faisait ça. J'entendais pas des choses précises. Oui, j'entendais aussi, mais c'était pas tout un itinéraire comme un guide touristique, tu comprends? Não era um guia turístico, mas eu fazia, o meu corpo fazia. C'est comme un dialogue qui dit, t'as envie de me rencontrer? Tu dis oui, 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 j'ai envie. Est-ce que tu as peur de pas me voir? Oui, 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 j'ai peur de pas te voir. É como um diálogo que fala, você está querendo me encontrar? Oui, oui, eu quero te encontrar. Você quer vir aqui? Então vem. Et on pourrait déjà aller derrière la montagne là. E a gente podia já ir atrás da montanha. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu dans le guide qu'il y a quelque chose de joli là-bas. Ah, é verdade, eu li no guia aqui que tem uma coisa Mais bonita tu lá. es toujours en dialogue. Mas você sempre está nesse diálogo. Et tout d'un coup, tu sens que tu dois passer derrière le lac. E do nada você sente que você tem que virar no lago. Et tu sais pas pourquoi. E você não sabe por quê. Et quand tu arrives, E quando você chega, la présence de la rencontre est tellement forte a presença desse encontro é tão forte que tu dis, je savais par où tu passais. que você fala, eu sabia por onde você passava. Ces rendez-vous sont certes dans sa maison de la communauté où on partage les témoignages, Esses encontros, sim, é na casa do Senhor, onde nós podemos testemunhar os nossos testemunhos, mais ils sont surtout là où comment tu aimes, mas eles estão principalmente no como você ama, comment tu désires le rencontrer. no como você quer encontrar Ele. Et il a des rendez-vous pour toi extraordinaires. E Ele tem encontros para você extraordinários. Mais il faut oser. Mas você precisa ter coragem. Si je viens... Alors, excuse-moi, pasteur, pour cette parole, parce que je ne veux pas envoyer toutes les brebis partout dans le monde, n'importe où. Então, pastor, desculpa por essa palavra, eu não quero enviar as ovelhas num monte de lugar do mundo. Mais si j'ose pas m'incliner, faire un pas ou un autre vers une rencontre que je connais pas, Mas se eu não tenho a coragem de ir a um encontro que eu não conheço, je vais manquer des rencontres extraordinaires. eu vou falhar de ter encontros extraordinários. Je pourrais dire, oui, après 10 ans, je suis venu toutes les fois 52 semaines à l'église. Eu posso falar, depois daquele domingo eu vim um monte de vezes para a igreja. Mais ma question, c'est combien de rendez-vous tu as eu? Mas a minha pergunta é, quantos encontros você teve? Moi, on peut me dire, il faut que tu sois là. As pessoas podem falar, você precisa estar nesse lugar. Alors, je peux rentrer dans un endroit où je pense qu'on pourra danser. E eu posso entrar nesse lugar onde eu posso achar que a gente vai dançar. Mais je peux rester assis sur ma chaise. Eu posso ficar sentado na minha cadeira. Parce qu'en fait, il n'y a personne avec qui je peux danser. Porque, na verdade, não tem ninguém com quem eu possa dançar. Il a des lieux pour toi de rencontre Ele tem lugares para você de encontro qui correspondent à comment tu aimes. que corresponde do como você ama.
C'est des rencontres de vie éternelle. São encontros de vidas eternas. Et là, il faut avoir le courage. E isso precisa ter coragem. Moi, il me rencontre des fois dans ma cuisine Às vezes ele me encontra na minha cozinha, en disant « Tu ne sais absolument pas ce qu'est le safran. ele falando: "Ah, você não sabe o que é o açafrão? Tu en as acheté beaucoup trop. Você comprou muito. Tu ne sais pas quoi en faire. Você nem sabe o que fazer com isso. Mais j'aime ton cœur qui veut savoir comment faire quelque chose avec le safran. Mas eu gosto do teu coração porque ele quer saber o que fazer, como fazer com esse açafrão." Pourquoi? Parce que ça parle de l'Iran. Por quê? Porque fala do Irã. Et des fois, c'est juste avec un fil de safran E talvez é com um fiozinho só de safrão que je découvre comment Açafrão, mon desculpa. cœur aime que eu descubro como o meu coração ama et comment il aime mon cœur. e como ele ama o meu coração. Amen. Amém? Est-ce qu'il y a une Francesca et Oliviero? C'est un prénom? Ouais. Oliviero? Oliviero? Tem uma Oliveira aqui Non. Et une Francesca. e nem uma Francesca. Ok. Pas grave. Ok, não tem problema. Pour dernier témoignage, je voulais... vous savez, quand je vous raconte ces histoires, c'est des prières. Quando eu falo esses testemunhos, são orações. C'est-à-dire que c'est comme si on se retrouvait chez vous à boire le thé ou juste assis. É como se a gente tivesse um encontro onde a gente bebe thé ou simplesmente senta. Et je sens que Jésus vient boire le thé chez vous. E eu sinto que Jesus vem beber esse thé com vocês, esse chá. Et on discute. E a gente discute. C'est doux, E é gostoso. c'est calme, E é calmo. c'est plein de paix. E tem muita paz. C'est pas avec de la pression, Não é com pressão. c'est pas avec du devoir. Não é com deveres. C'est l'endroit où les disciples de Jésus n'ont rien su dire. É o lugar onde os discípulos de Jesus não souberam o que falar. Alors je vous raconte cette histoire, la dernière. Então eu estou contando essa história, a última. Vous connaissez l'histoire, c'est en Marc 4, versets 36 à 39. É em Marcos 4, 36 a 39. C'est une histoire où Jésus se retrouve sur une barque avec ses amis É uma história onde Jesus está num barco com et seus Jésus amigos. dort. E Jesus está dormindo. Et Marc veut vraiment le signifier puisqu'il signifie qu'il a un coussin. E Marcos quer mesmo pontar isso porque ele fala que tem um travesseiro. Et Jésus a considéré le bateau comme un lit. E então Jesus considerou o barco como uma cama. Là où le Fils de l'homme ne peut pas poser sa tête. Vous connaissez cette histoire aussi. Vocês conhecem essa história onde o filho do homem não pode colocar a cabeça? Donc moi je me suis dit, mais Jésus, c'est un ministère qui dort jamais. Então eu falei, nossa, Jesus é um ministério que nunca dorme. C'est un workaholic. Il doit absolument accomplir les miracles du Père, absolument, parce qu'il a que 3 ans, donc il faut qu'il y aille à fond. Ele só precisa, fazer acontecer as coisas que o pai quer, porque ele só tem 3 anos, então ele tem que fazer. Et là, il dort. E agora ele está dormindo. Vous, serviteurs de l'Éternel, qui êtes dans sa maison pendant les nuits. Vocês, servidores do Senhor, que estão na casa dele durante a noite. Le maître dort. O mestre está dormindo. Où est la maison de l'Éternel? Onde está a casa do Senhor? Dans la barque. Dentro, no barco. Et là, tous les disciples, E aí todos os discípulos, je les imagine comme ça, eu imagino eles assim, mais maître, mas mestre, c'est comme ça que je traduis. é assim que eu traduzo. Tu en as vraiment rien à faire que nous allons mourir? Você está se lixando que a gente vai morrer? Dans la maison de l'Éternel que je ne vois pas, Na casa do Senhor que eu não vejo, je pense que je vais mourir. eu acho que eu vou morrer. Alors imagine
quand tu vois l'église, Então, imagina quando você vê a igreja. c'est encore plus fort. É mais forte ainda. Dans la maison de l'Éternel que je vois, Na casa do Senhor que eu posso ver, la vérité, a verdade c'est que je pense que je vais mourir. é que eu penso que eu vou morrer. C'est en Marc 4, c'est tout au début de l'évangile de Marc. É, no começo do Evangelho de Marcos. C'est génial. Ça fixe le standard. Isso fixa já o padrão. Et là, Jésus se lève et il dit « Silence !» E aí Jesus se levanta e fala, silêncio. Mais est-ce qu'il a dit à ses disciples « Taisez-vous » Mas ele falou, fica quieto. Non. Il n'a pas dit à ses disciples « Taisez-vous ». Ele não falou, tipo, fica quieto. Il n'a pas utilisé une autorité contre ses disciples. Ele não utilizou uma autoridade que ia contra os seus discípulos. Ça, c'est pour les parents, ça. Isso é para os pais. Il a utilisé une autorité contre ce qui faisait trop de bruit dans les oreilles des disciples. Ele utilizou uma autoridade sobre aquilo que estava fazendo barulho no ouvido dos discípulos. Ça, c'est de la délivrance. Isso é libertação. Il a pris son autorité sur ce qui faisait trop de bruit dans tes oreilles et dans les miennes. Ele teve autoridade sobre aquilo que fazia muito barulho nos nossos La ouvidos. sensation que Dieu en a rien à faire que l'on meurt. A sensação que Deus não tá pouco se lixando com como a gente vai morrer. Et c'est une pensée tellement mensongère puisque lui connaît la vie éternelle. E é tanto mentira esses pensamentos porque ele conhece a vida eterna. Et pourtant on a tellement de témoignages contre lui pour dire il y a tellement de morts dont tu en as eu rien à faire. E tem tanto testemunho contra ele que fala, você estava se lixando com essas mortes. Mais nous, on a peur de Jésus. Mas nós temos medo de Jesus. Alors, on l'a mis sur une colline avec les bras tendus. Então a gente colocou ele numa montanha com os braços. Et tout le monde connaît Jésus à Rio de Janeiro. E todo mundo conhece Jesus no Rio de Janeiro. Mais comme tout le monde connaît le président du Brésil, Mas como todo mundo conhece o presidente do Brasil. c'est lui qui décide. É ele que decide. C'est lui qui fait la loi dans le pays. É ele que faz a lei no país. Exactement comme Jésus, c'est le roi des rois, je le connais. Il est là-haut, E sur sa colline. exatamente como Jesus. Eu conheço ele, ele é o rei dos reis. Je connais Jésus comme je connais le président. Eu conheço Jesus como eu conheço o presidente. Mais est-ce que le président est venu manger chez toi? Mas o presidente foi comer na sua casa? Hein? Oui, Jésus c'est le roi des rois. Oui, Jésus c'est le meilleur. Oui, Jésus si. On peut proclamer, t'es le plus haut, t'es le merveilleux. Je comprends ces choses-là. Elles sont vraies, je ne veux pas dire que c'est faux. Mais est-ce que dans mon rapport, j'ai un rapport avec comme je l'ai avec le président? Então, eu posso falar, nossa, Jesus é o rei dos reis, Jesus é o maior, En mas... plus, aujourd'hui, le président brésilien, il est évangélique, c'est super. E tipo, mas será que eu posso falar que... Oh, tu peux répéter, Alexandre, s'il te plaît? Le président, c'est super que le président brésilien aujourd'hui, c'est un évangélique. Il croit en la Bible. Oui. É muito top, porque o presidente, ele conhece a Bíblia, ele é evangélico. Pour moi, c'est plus facile. E isso é mais fácil. Dieu va faire des grandes choses. Deus vai fazer grande coisa. Et mon Jésus, il est toujours là-haut sur la colline avec les bras tendus sur une forme de pierre. Mas o meu Jesus está sempre ali, naquela montanha com os braços abertos. Mais dans les rues de Rio de Janeiro, je ne sais pas où il passe. Mas nas ruas do Rio de Janeiro, nem sei por onde ele passa. Alors après, je vais obéir au président. E aí depois eu vou obedecer o presidente. Donc je vais m'engager dans les rues de Rio de Janeiro pour aider les gens. Então eu vou me engajar a ajudar as pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Pour accomplir le grand plan de Jésus. Para cumprir o plano de Jesus. Et là, je crée une église. Et si vous n'êtes pas avec moi, je vais vous le faire comprendre. E aí eu crio uma igreja. Se vocês não estão comigo, eu vou fazer vocês entenderem isso. Mais je vous ai jamais posé la question si Jésus était venu boire le thé chez vous. Mas eu nunca questionei vocês. Jesus foi tomar um café com vocês? Et j'ai jamais entendu de votre bouche ce qui est sorti à ce moment-là. E eu nunca escutei da boca de vocês o que saiu
neste momento dela. Et pourtant, c'est ça qui fait l'Église. E é isso que faz a igreja. Donc au moment où Jésus a pris son autorité, non pas sur ses amis, mais sur ce qui les empêchait d'entendre, Então, no momento onde Jesus pegou a autoridade não sobre os discípulos, mas sobre o que impedia eles de escutar, il y eut un grand calme. aconteceu uma calmaria. Et ça, c'est les conditions d'honnêteté E isso são as condições da honestidade que Dieu crée pour toi. que Deus cria para você Quand tu es honnête avec lui quando você está sendo honesto et que tu lui dis, est-ce que tu n'en as rien à faire que je meure? e que você fala para ele, mas Senhor, você está se lixando que eu vou morrer? Et lui, il va te faire, enfin, il va te mettre dans une position pour que tu puisses entendre E ele vai te colocar numa posição que você possa escutar ele et parler. e falar. Ça, c'est la recréation du monde. E isso é a criação do mundo. Il recrée le monde ainsi. Ele recria o mundo assim. Waouh! Donc je veux vraiment vous bénir. Então eu quero realmente abençoar vocês. Si vous avez entendu la première phrase et toutes les autres, vous les avez oubliées, c'est pas grave. Se você escutou a primeira frase e todas as outras você esqueceu, não tem problema. C'est comme les psaumes. É como os salmos. On les lit, on les lit, on les lit, mais on retient qu'une phrase. A gente lê, mas só lembra de uma palavra. C'est pas grave. Não tem problema. Hier soir, je suis rentré chez moi à 11h et j'ai dû ramener des choses chez mes parents. Ontem eu voltei para casa às 11 horas e eu tive que, na verdade, levar algo para os meus pais. J'étais avec ma sœur Eu estava com a minha irmã et on s'est demandé si on allait les réveiller. e a gente estava se perguntando, será que a gente levanta eles? Et il y avait encore la lumière allumée. E a luz estava ainda ligada. Et c'était un peu une surprise. E isso era uma surpresa. On s'est dit, bon, c'est assez tard, ils sont encore debout. A gente falou, nossa, tá tarde, por que eles estão em pé? Et on s'est assis autour de la table. E a gente sentou na mesa Et ils attendaient qu'on leur raconte des témoignages. e eles estavam esperando que a gente conte testemunho a eles. C'est la chose la plus émouvante. E é uma coisa linda. Pour moi, c'est un témoignage d'une merveille du royaume. E para mim isso é uma maravilha do reino de Deus. Mes parents, ils ont 72 ans. Meus pais têm 72 anos. C'est le samedi soir, on se repose. É sábado à noite, a gente tem que dormir. Mais en eux, ils avaient un feu. Mas dele existia um fogo. Ils attendaient Eles estavam esperando pour nous entendre, escutar a gente, nous entendre partager les témoignages. escutar a gente testemunhar. J'ai vu le cœur de notre Père. E eu vi lá ali o coração do nosso Pai. Il y avait même les tasses qui étaient préparées. E tinha até as xícaras que estavam preparadas. Ils voulaient sortir à manger. E queriam tirar a comida. C'est quelque chose de rare pour un Suisse. E isso é raro para um suíço. Il faut que vous compreniez ça. Você precisa entender isso. C'est quelque chose d'extraordinaire. E isso é algo extraordinário. C'est le feu. Isso é o fogo. Et nous, on ne savait pas trop quoi raconter. E a gente não sabia muito o que contar. On ne savait pas si on avait des grands témoignages à dire. A gente não sabia se a gente tinha grande testemunho para contar. Mais ils étaient là pour en écouter. Mas eles estavam ali só para escutar. Notre Père est comme ça. E o nosso Pai é assim. Donc merci beaucoup. Então, obrigada. Soyez vraiment rencontrés. E sejam realmente encontrados. Je suis toujours très touché d'être avec vous. Eu sempre fico emocionado de estar aqui. Et puis, vous savez, vous pouvez venir vers moi, je peux venir vers vous. Je l'espère. E vocês sabem, eu posso ir até vocês e vocês virem até mim. On peut échanger dans la prière, mais Non. de manière informelle. A gente pode conversar, orar nas orações juntos. Je ne vais pas vous appeler pour le ministère ou des choses comme ça. Não vou chamar vocês por causa do ministério ou algo do tipo. Aujourd'hui, c'est tellement... Je me suis retrouvé dans vos maisons, en fait. Hoje eu simplesmente encontrei a casa. J'ai vu Jésus dans vos maisons. Eu vi Jesus na casa de vocês, desculpa. C'est bête, mais des fois, tu peux t'émouvoir devant ta machine à laver, tu ne sais pas pourquoi. É besta, mas às vezes você pode
Ficar emotivo na frente da tua máquina de lavar. Tu dis, mais c'est pas les miracles, je fais juste ma lessive. Você fala, nossa, mas isso não é nenhum milagre, eu estou só simplesmente na frente da minha máquina de lavar. Mais lui, il sent ce que je lui raconte. Mas ele está sentindo o que eu estou contando para ele. Il sent, et si tu as des enfants, comment tu les aimes quand tu fais le repassage. E ele sabe, porque quando você tem um filho, você sabe como você gosta quando você faz algo para o teu filho. Et c'est pas parce que tu es obligé de le faire. E não é porque você é obrigado a fazer. Il va montrer comment tu aimes. Ele só vai mostrar o como você ama. Et vous avez aucune limite. E você não tem nenhum limite. C'est la vie éternelle. Essa é a vida eterna. J'ai pris un exemple quotidien E se eu peguei um exemplo cotidiano de la maison. de casa? Mais c'est pas seulement ça. Mas não é simplesmente isso. N'ayez aucune pression pour faire des grands miracles. Não tenha pressão para cumprir milagres grandes, enormes. Laissez-vous rencontrer dans votre honnêteté. Simplesmente se deixa encontrar na tua honestidade. Le réveil va avoir lieu. O avivamento vai acontecer. Je ne peux pas ajouter, Eu não posso acrescentar, je ne peux pas retirer quelque chose, não posso tirar, mais je peux être honnête mas avec lui. eu simplesmente posso ser honesto Não. com ele. On verra la maison de Dieu. Vamos ver a casa de Deus. On va la voir. A gente vai ter ela. C'est clair. E isso é com certeza. C'est dans vos nuits. Tá na noite de vocês. Et je ne veux pas limiter quand il n'y a plus de soleil. E eu não quero limitar simplesmente no fato onde não está mais o sol. Vous me comprenez? Vocês entendem? Je sais que vous êtes des fois très sur la précision. Eu sei que às vezes vocês é bem preciso. Moi, je le suis un peu moins. Eu sou um pouco menos. Entendez bien ce qu'il est en train de dire. Mas escutem bem o que ele está falando. Et vous savez ce qui va sortir de votre bouche. E você sabe o que vai sair da tua boca? Et c'est ce qui est le plus précieux pour l'univers. É o que é mais precioso para o universo. Ce qui est sorti de la bouche de Zachée, O que saiu da boca de Zaqueu c'était le plus précieux pour l'univers. era o mais precioso para o universo. C'est extraordinaire. E é extraordinário. Il va rien retenir, contrôler, limiter. Ele não vai controlar, limitar nada. Tu n'as pas besoin de te forcer à prier. Você nem precisa se forçar a orar. Tu n'as pas besoin de te forcer à louer. Você não precisa se forçar a adorar. Comment tu aimes là où il te rencontre Como você ama aonde ele te encontra. va te faire parler. Vai te fazer falar. Ma sœur, que j'aime beaucoup A minha irmã, que eu amo muito, et qui est aussi est invitée parfois à prophétiser, e que é também convidada às vezes a profetizar, il y a 2 semaines me disait, Alexandre, j'ai qu'un mot. me falou há 2 semanas, Alessandro, só tem uma palavra. J'ai senti pour la première fois au fond de mon ventre, Eu senti pela primeira vez no fundo da minha barriga le mot merci. a palavra obrigada. Et moi, c'était chez moi, donc dans mon canapé, je sens la main de Dieu sur moi. E aí eu deito no meu sofá e eu sinto a mão de Deus que coloca sobre mim. Pour me dire, tu entends ça? Para falar, você está escutando isso? Parce que ça, c'est pour l'univers. Porque isso é para o universo. Là où je l'ai rencontré, Aonde eu encontrei. c'est tellement pur, E é tão puro, c'est tellement fin, é tão fino, c'est mon épée, é a minha espada. elle est tellement honnête. Ela está tão honesta. Elle n'a pas commencé à dire plein de paroles pour 2021, etc. Rien du tout. Ela não começou a falar, 2021 quero que seja assim, assim, assim. Elle n'a pas commencé à faire plein de zooms non plus. Ela não começou a fazer um monte de zoom. Elle a juste dit ce qui était né dans ce lieu d'honnêteté. Ela simplesmente falou o que nasceu na honestidade. C'est irréversible. E é irreversível. Ça fait partie du réveil. E faz parte do avivamento. Et la vague est tellement grande, E a onda é tão grande, tellement grande,
que vous allez découvrir combien il est humble. que vocês vão descobrir o quanto ele é humilde. Et qui te fait dire la vérité. E que ele faz você falar a verdade. Non pas comme une confession, Não como uma confissão, mais comme une rencontre mas como um encontro, où tu vois vraiment onde você vê realmente pourquoi il est mort, por que ele morreu, pour le comment tu aimes. do porquê, do como você ama. C'est le plus grand rachat. C'est le plus grand rachat. É o maior rachar? Comme tu rachètes quelque chose É a maior compra qui n'a jamais existé que nunca existiu. sur n'importe quel marché du monde. Não importa em qualquer supermercado do mundo. Vous pouvez me donner tous les arguments que vous voulez, Você pode me dar todos os argumentos que você quiser. du psychologique au sociologique. Psicológico ao sociológico, a economia. J'ai jamais vu ça. Nunca vi isso. Amen. Amém?